voltando com a série Eu Vi da Netflix, que é uma série muito bacana, porque conta histórias assustadoras em primeira pessoa. Isso é, a própria pessoa que passou pelo terror decide então contar a sua história. E no segundo episódio da primeira temporada, quem conta a história é a Terrell, que teve uma infância aterradora. Ela nasceu ali no final da década de 60, viveu parte da sua infância na década de 70, morava em uma enorme casa que tinha uma área, um terreno de 4.000 metros quadrados, um lugar assim bem basiquinho, tipo, foi construído em cima de um território indígena, no norte do estado de Nova York. Só que era um lugar assim, bem ermo. As casas eram bem distantes, não tinha vizinhos próximos, então ninguém sabia o que realmente acontecia ali. E a família da Terrell era bem misteriosa, eles não tinham nenhum laço social ou familiar, então muitos segredos ficaram escondidos ali, dentro daquelas paredes daquela enorme casa. E eles tinham jogos divertidos em família. Sim, o jogo da laranja, onde ela e as irmãs precisavam ficar sentadas no chão, em círculo, rolando uma laranja uma para a outra por horas, enquanto sua mãe ficava ali em sua poltrona preferida, cantarolando e observando, e o pai também, observando o jogo. E se aquela laranja decidisse sair do campo de jogo, aí não terminaria bem. Ela e suas irmãs seriam brutalmente agredidas só pelo simples fato da laranja sair do campo de jogo. Mas ninguém pode dizer que os pais da Terrell eram totalmente antissociais, porque o pai dela tinha uma maneira muito peculiar de socializar. Ele ia a bares ou encontrava ali pessoas em situação de vulnerabilidade nas ruas e levava essas pessoas para casa, essas pessoas que ele chamava de vagabundos. Eram pessoas que já estavam ali meio esquecidas, vivendo à margem. Ele levava essas pessoas para casa, se divertia com elas, dançavam, bebiam e depois ele dava cabo dessas pessoas. Só que não é por esse motivo que a festa acabava, não. Ele dançava ali com os corpos. Sim, ele continuava se divertindo ali com os visitantes, mesmo que eles já não estivessem bem em condições. E isso era um hábito comum do pai dela, e eu fico pensando quantas pessoas não desapareceram naquela região nessa época. Então você pode imaginar o terror que ela e as irmãs viveram, tendo de observar isso, inclusive os crimes que eram praticados pelo pai dela, e viver toda essa tensão. E depois de tanta diversão, o pai dela simplesmente colocava os corpos na caçamba e dirigia até a floresta, onde se livrava deles. E devido, tanto entra e sai, ele começou a chamar a casa de Matadouro. O pai delas era, de fato, um criminoso, um maníaco em série. E ele tinha ali várias formas de manter elas caladas, porque ele ameaçava elas constantemente, causando um grave terror psicológico. A irmã da Terrell em série teve um filho, que pelos infortúnios da vida também teve que conviver ali com os queridos avós maternos. Infelizmente, esse rapaz também teve que presenciar coisas terríveis e viver todo esse pesadelo. Então esse menino teve ali essa convivência às duras penas, aprendeu ali do avô que a vida era descartável, que quando você obtinha o que você queria ali das pessoas, você simplesmente podia descartá-las. Só que esse menino percebeu que aquilo também servia para ele mesmo, ele sendo da família. Se ele pisasse na bola, se ele cometesse algum erro, ele também poderia ser descartado. Conforme a Terrell crescia, ela foi observando que cada vez mais o ar da casa ficava extremamente carregado, e ela começou a sentir um medo, além do que ela já sentia, de toda a possibilidade de coisas ruins que ela via ali acontecendo com as pessoas, e o medo de que aquilo acontecesse com ela. Ela sentia também uma aura sombria.
O que é bastante justificável também pelas coisas que aconteciam ali, obviamente, né? Que não ia chamar nada de bom, ia acabar acontecendo isso mesmo. Então, fenômenos estranhos começaram a acontecer na casa. Ela diz que o pai tinha um tipo de religião própria, onde ele cultuava o mal. Então ele começou a ter alguns ataques, ele começou a ficar possuído. E ela disse que ele emitia um som gutural, muito denso, profundo, que saía das entranhas do ser dele. E eram episódios terríveis. Então, devido ali a essas possessões do pai da Terlin e de todo aquele passado horrível das coisas que ele havia feito, das coisas que haviam acontecido na casa, a casa começou a reagir, né? Tinha ali barulhos de passos, eram luzes que acendiam sozinhas e todo tipo de atividades. E teve uma em especial que marcou muito ela, que ela viu uma figura preta saindo de trás de uma pilha de madeira, e ela diz que ali ela sentiu uma energia extremamente maligna, e a mãe dela apenas observava também esse acontecimento sem esboçar muita reação, e apenas disse para ela: você sabe que o seu pai evoca espíritos. Então um dia a Terlin e a irmã dela decidiram ir acampar durante uma noite para se livrar um pouco, aliviar a mente de todo aquele terror, aquela coisa horrível que elas viviam ali. Só que quando elas voltaram a casa pela manhã, os pais estavam esperando elas ali e agrediram elas brutalmente. A Terlin, ela saiu correndo e ela não pôde nunca mais voltar. Só que depois de ver tudo aquilo, ela já não sabia mais se adequar à sociedade, ela não sabia viver normal, ela sabia que não poderia contar aquilo, que ninguém acreditaria, era muita coisa que ela tinha pra dizer. 28 anos depois disso, da Terlin ter saído de casa, o pai dela morre, e na verdade quem tirou a vida do pai dela foi a própria mãe, que louca ali, já no alto das alucinações, dizia apenas que foi a casa que mandou ela fazer aquilo. Após todos esses acontecimentos, quem tentou ficar na casa foi o neto, o filho da Seri, e ele tentou viver ali na casa por vários meses, só que as atividades paranormais eram muitas, ele não tinha paz, ele viveu ali alguns meses por necessidade, só que extremamente aterrorizado, até que ele decide chamar de volta a tia dele, e a Terlin retorna à casa 28 anos depois. E hoje ali eles vivem uma batalha espiritual, tentando enfrentar o mal que ficou naquela casa, mas eles temem que o mal ele nunca vai embora, que é uma coisa que talvez eles nunca consigam se livrar.